Tomatilhos, olha isso. Ingrediente fantástico para salsa, eles são parentes do physalis, família physalis. Nada tão doce quanto um physalis ou uma lanterna dourada. Eles se desenvolvem nessas cascas. Plantei esses aqui do final até meados de março, quase na mesma época dos tomates. Elas já estavam bem grandes no começo de maio, essas foram transplantadas no dia 3 de maio. Colocamos uma manta por cima para acelerar o crescimento. Elas gostam de calor, mas não tanto quanto berinjelas e crescem em temperatura moderada. Isso é muito legal, o clima é ameno e temperado. Elas vão bem, ainda falta colher bastante, mas como saber quando estão prontas? E aqui embaixo, na base da planta, é onde você provavelmente vai encontrar as que estão prontas, mas se não estiverem prontas, é assim que elas ficam. Então essa ainda é jovem e precisa crescer, porque quando elas estão prontas e boas para comer, vão estar totalmente inchadas dentro desse invólucro. E aqui eu tenho algumas. É muito interessante, na verdade, porque essas plantas vêm todas do mesmo pacote de sementes, o milpa, uma ótima variedade de tomatilho. E essa aqui, por algum motivo, é completamente diferente. E, na verdade, ela amadurece mais cedo, elas são um pouco menores. E tem uma que já está pronta, que eu posso te mostrar. Você pode ver que ela está totalmente desenvolvida dentro do invólucro, que também está começando a ficar um pouco pálido e, eventualmente, vai se decompor. Elas vão romper o invólucro e, às vezes, até rachar. Isso mostra que estão prontas. Você pode conseguir várias. E então, bem, o que você faz com elas? Na verdade, eu vou te mostrar rapidamente o que eu faço também. Elas, nesse ponto, estão começando a formar sementes ali dentro. E se você não as colher e deixá-las por bastante tempo, o fruto vai apodrecer, e então as sementes saem e podem acabar se espalhando como erva daninha. Então, tome cuidado com isso. Pode virar uma caçada para achar as certas. Então, na verdade, vamos preparar um prato para você, só para te dar uma ideia de como prepará-las. E veja só, já temos cebolas prontas. Essas cebolas foram semeadas em grupo em fevereiro e transplantadas em março. Hoje de manhã, dobramos as pontas. Agora estão começando a amadurecer. Como há pastinacas semeadas entre elas, colheremos essas cebolas em breve. Aqui estão cebolas roxas, também semeadas em grupo. E elas também estão quase prontas. Elas estão realmente bonitas, na verdade. Estou muito satisfeito com isso. Então vou pegar uma dessas. Essas já estão boas para comer nesse estágio, mas também se você dobrar as pontas, isso ajuda a firmar, secar um pouco o pescoço e elas vão durar mais tempo. Vou até a estufa para darmos uma olhada rápida nos tomates, outro ótimo ingrediente para um molho. Estou na estufa e vim pegar tomates. O que eu encontro? Esqueci. Na verdade, temos as pimentas aqui também. Ingrediente fantástico também para um molho. Esta é a Anaheim. Ela foi semeada em março, cresceu em vaso pequeno e depois transferida para um maior. E isso vai ficar muito bom na mistura. Em seguida, há diversos tipos de tomate. Você pode usar qualquer um, até tomate cereja como o Sungold. Eles estão produzindo bem mesmo com o clima frio. Apesar do verão não estar quente, temos colhido bastante. Isso vai dar um toque de laranja. Depois temos o Gardener's Delight, os vermelhos. Então vou pegar alguns deles. E à medida que subimos aqui, chegamos à linda Berner Rose. Essa é uma das minhas favoritas. Veja como ela já produz bem. É o primeiro tomate caqui a amadurecer. Um sinal clássico de maturação é a pequena rachadura comum nesses tomates. Não é exatamente uma regra errada, é só uma característica. Isso é bom, mostra que está maduro e com ótimo sabor. Vou colher alguns agora. E eles na verdade não parecem tão maduros, mas é uma variedade rosa. Então o nome Berner Rose significa rosa de Berna, na Suíça. E aqui nós temos até essas lindas Cherry Plum. Elas têm um sabor incrível, vão ficar ótimas no prato. Essa é uma variedade chamada rosada, que eu plantei há 10 anos porque você não encontra mais a semente. E é um híbrido F1. Mantemos ela viva com um broto lateral. Também posso colher mais algumas Gardener's Delight aqui. E agora já temos praticamente tudo para preparar o prato. Vamos para a cozinha ver o que podemos fazer. A Nicola já fez alguns preparativos e pesquisamos um pouco. Qual a melhor forma de cozinhar e preparar esses tomatilhos para realçar os sabores? E eu vou começar, na verdade, provando um pouco cru, porque assim eu posso descrever para você.
o sabor, que não é nada de especial, diga-se de passagem, eu acho que não. Eu fiz uma degustação dos tomatillos crus, na verdade, em um evento que participei uma vez em Londres, e o feedback que recebi principalmente foi: bem, isso tem gosto de batata crua. Então, é nada muito empolgante, mas é uma base fantástica para fazer outras coisas. Então, aqui temos que fazer salsa verde, molho verde. Os tomatilhos, nós já tiramos a casca externa e tem cerca de 400 gramas de tomatilho ali, talvez um pouco mais. Eles serão fervidos por 3 minutos para amolecer, suavizar o sabor e depois batidos no liquidificador, sendo essa a única parte batida. Depois será adicionada um pouco de cebola roxa picada que Nicola deixou de molho no limão. Isso realmente tira o sabor forte e deixa um gosto bem suave, com um pouco de pimenta e alho também. Então tudo isso vai ser misturado, vai ser misturado depois que for batido. E essa aqui é um molho vermelho, mais cozida, assada. Então tudo na panela vai ser assado. Com cerca de 400 gramas de tomatillos cortados ao meio, como você pode ver. Uns pedacinhos de alho ali e esses lindos tomates Berner Rose. 25 minutos no forno a 200 graus Celsius, que depois serão batidos no liquidificador. E, de novo, essa é a única parte que será batida. Isso depois será adicionado à mesma mistura de cebola embebida em suco de limão, com um pouco de alho e pimenta, a pimenta Anaheim. E também Nicola achou que seria legal dar mais textura picando alguns desses tomates Sun Gold e Gardener's Delight. Então vamos deixar a Nicola fazer isso e depois nos encontraremos novamente no jardim, onde faremos uma degustação. Então, só de caminhar pelo caminho aqui para fazer essa degustação, me lembro de como essas plantas se espalham. Elas são incríveis, como se espalham, como são vigorosas. Tentamos tutorá-las no início. Ficou arrumado por um tempo, com o caule principal preso a uma estaca em cada planta. Mas antes que você perceba, elas fazem isso. Só lembre-se disso. E isso significa que eu estava colhendo algumas de novo esta manhã. E, você sabe, você continua encontrando mais. Acabei de encontrar uma no caminho, então você vai colher muitos tomatillos e é por isso que é útil ter algumas receitas na manga. E agora vou provar esta aqui. Ela tem uma aparência agradável com os pedacinhos de cebola branca. Olha só quantas sementes de tomatillo tem aqui. E isso é algo para ficar atento do ponto de vista do jardineiro. Eles vão se ressemear sozinhos se você não colher cada um deles. Essa crocância maravilhosa, para mim, não está tão picante. Você pode variar a quantidade de pimenta. Nicola vai postar as receitas desses pratos na descrição do vídeo, então você pode conferir os detalhes lá. Acho que a quantidade de pimenta é algo muito pessoal. E aquele com uma textura suave e cremosa que, graças aos tomatillos, você sabe, toda a textura obviamente vem deles, essa base mais suave vem dessas frutas. E aí você tem o crocante da cebola e do alho e pedacinhos da casca do tomatillo também. Enquanto aqui temos, porque Nicola colocou os pedaços de tomate cru, então ficou meio como uma sopa de tomate e tomatillo com o agradável sabor de alho e cebola. Então, essa deveria ser uma receita protegida por direitos autorais, porque para mim esse é o condimento definitivo. Tem muito sabor e um toque de picância com uma doçura agradável. Você quase poderia comer isso como uma sopa, na verdade, mas o sabor é bem forte. Então, ambos os pratos rendem bastante. Eu recomendo que você tente, plante e coma. São maravilhosos.